Então, vamos tentar agora explicar. Na verdade, eu vou aprender junto, eu vou descobrir junto. Mas vou deixar para a Janete contar um pouquinho da história dela, como que foi, o que eles passaram. Tem um pouco de, eu acho, de tragédia, de tristeza, um pouco de comédia, tem de tudo no meio. Vamos passar a palavra para nossa amiga. Nada melhor do que ouvir uma pessoa que passou por isso, né? Então, Isso aí. passa as palavras para nossa amiga Janete. Então agora eu vou tentar contar pra vocês. Hoje eu já tô um pouco melhor, tá? Mas assim, hoje faz exatamente 4 semanas, então, desse dia, né? Da enchente. E é uma coisa que a gente não esperava. Aqui em casa, pra vocês terem uma ideia, eu moro numa casa de 2 andares, então assim, desde sempre, né? Se falou, aqui não vai pegar nunca enchente, pra pegar aqui tem que afundar a cidade inteira. Porém, foi o que aconteceu. Afundou praticamente toda, acho que uns 90% da cidade estava abaixo da água. Acredito eu, tá? Não tenho muito certo ainda a noção da porcentagem, mas vendo onde pegou mais ou menos isso. Então a gente já estava assim, desde a segunda-feira, com aquele alarde que ia dar enchente. E como eu trabalho com eventos, eu comecei, como a casa de 2 pisos, eu comecei a juntar tudo que eu tinha na parte de baixo e subir. Pelo fato da casa ser alta, achei que nunca iria pegar aqui. E aí, o que eu fiz? Fui subindo 2 dias, só subindo as coisas pro segundo piso. Porém, em setembro, pegou 1 metro na parte de baixo, coisa que também nunca tinha acontecido. Então a gente achou assim, vai pegar a mesma coisa da última vez. Aí, quando eu já tinha a casa cheia de coisa na quarta-feira, né? E ainda acolhi os 2 vizinhos, um de cada lado, né? Com alguns pertences, algumas coisas, a gente ia dormir aqui. Porém, quando chegou antes da noite, a gente notou que a água estava se aproximando. E ela veio muito rápida. Então, pra gente não ficar preso dentro de casa, ilhado e não ter como sair, nós optamos por sair de dentro de casa. Mas nós não tínhamos mais o que levar. Então, lembro que assim, a minha preocupação era, nós vamos sair só para não ficar ilhado e aí depois vai estar tudo certo, né? Não tinha ideia que ia pegar aqui em cima. E aí nós pegamos então um fogãozinho, esse número 0, que é mais uma estufa, né? Lembro que eu peguei ainda um café, um açúcar, chaleira, eu tinha uma panela que eu tinha feito um careteiro assim, pra gente ter o que comer, e um colchão e umas cobertas, já para a Luísa, minha filha, dormir de noite nos sobrados aqui da frente que estavam para ser vendidos. Aí nós já saímos com a água pela canela, se mudamos para outro lado da rua. Só que lá a gente não ficou muito tempo, a água avançou cada vez mais. Isso era noite? Isso de noite. Então a água chegou umas 6 horas da tarde. 8 da noite, mais ou menos, nós já tivemos que se mudar da onde nós estávamos. E nesse momento tinha luz na cidade? Não tinha luz, estava tudo no escuro. Não tinha nenhum ponto de luz. Aí saímos desse primeiro sobradinho onde a gente estava e fomos pro último, que eram bem longe da ponta. E a gente achou, lá não vai pegar, né? Ficamos até mais ou menos uma meia-noite. Tivemos que sair de lá também. Aí nós nos abrigamos, uma vizinha acolheu nós e aí nós ficamos lá. Aí, nesse dia, a gente descobriu que dá pra dormir entre 3 pessoas num colchão de solteiro. Num colchão de solteiro. 3 pessoas. Outros vizinhos, a gente também se dividiu uns no colchão, sentados no sofá, a gente tinha que esperar pra ver o que ia dar. E a água tava vindo, né? Ninguém dormiu. A gente só, no caso, tava ali pra dizer que nós tava meio que dormindo. Mas a preocupação era com a água. Porém, no dia seguinte, a água continua subindo. E aí a gente foi cada vez indo mais, né? Pra gente conseguir ficar longe da água, mas a gente tava vendo a nossa casa ficar abaixo da água. Quanto mais vocês iam subindo, mais a água, mais a água nos perseguia, digamos assim. E aí a questão era que nós não tínhamos mais como voltar pra casa, e nós não tinha alimentação, nós não tinha café da manhã, nós não tinha nada naquele dia. Aí uma vizinha, que ela tinha um mercado, mas ela já tinha encerrado as atividades, né? Que ela tem uma cafeteria no centro. Ela tinha, então, algumas coisas no freezer, que ela mandava pros parentes lá do interior pra engordar os bichos, né? Mas, claro, não é que tava ruim, mas dava pra comer ainda, né? E ela foi muito querida conosco, e ela aqueceu, então, era pastelzinho, e outras coisas assim, né, que eu não me recordo agora.
E aí ela também tinha um salsichão, que eu acho que esse ela então acabou assando. E a gente comeu junto com o cacetinho, que também tava no freezer de mais e mais e mais dias. Aquele guardadinho, esquecido. Isso, aquele que ia ser então pros porquinhos, né? Mas tava tudo certo. Aí, começou a chegar a noite, na quinta de noite, daí veio aquele alarde, que estourou a barragem. Quando estourou a barragem, a previsão era que o rio ia subir mais 6 metros. Aí a gente não ia mais ter muito pra onde ir. Pra onde ir, pois cada vez estava indo pro mais alto. Porque ia ser muita água. E muitos se abrigaram aqui numa creche que está em construção, mas eu fiz um cálculo rápido. Fiz o meu cálculo e pensei, se isso subir 6 metros, vai entrar na creche também. Aí nós fomos mais adiante. Fiz uma volta lá e já deixei o carro com o reboque que eu estava engatado no dia, pronto para ter que ir, se tivesse que fugir, já para ir mais adiante. Então a gente conseguiu se juntar com outros vizinhos que estavam dormindo numa marcenaria, no meio de chapas de MDF, maquinários. Lá nós passamos a noite. Quando nós saímos da parte de baixo, onde a gente tinha se abrigado durante o dia, que era num telhadinho daquele mercadinho que já não existia mais, porque ela não estava mais exercendo atividade ali, ela ainda pegou do freezer e deu para nós uns pãozinhos, uns cacetinhos, né? Tipo, qualquer coisa vocês têm. Aí nós carregamos com uns 2 dias aquela sacolinha com aquele pão, né? Pra lá e pra cá. Era o que a gente tinha. Pelo menos a gente tinha isso, né? Aí dormimos então dentro daquele galpão, daquele pavilhão, que era de uma empresa. E até no dia seguinte. Aí na sexta-feira de meio-dia, a água começou a baixar. Na verdade, aqui na minha rua, nos meus vizinhos da frente, a água começou a baixar de manhã já. Então, conforme ela ia baixando, a gente já ia ajudando os vizinhos a limpar a casa, tirando fora as coisas. Pra mim, demorou um pouco mais a baixar, mas depois esses vizinhos também vieram me ajudar a eliminar o que eu precisava. Então, a gente meio que criou uma corrente aqui pra um ajudar o outro. E aí, eu acho que a parte, assim, ruim que tu sabe que tu perdeu as tuas coisas, mas quando tu começa a ver, né, ver o que tu perdeu, tu vê assim que tu não tem mais nada, tu não tem nenhum pano velho pra tu limpar, tu não tem uma esponja, tu não tem um rodo, tu não tem absolutamente nada. Essa é uma parte bem difícil, assim. Mas também tem toda aquela questão assim, a gente tava no meio daquela dificuldade, mas a gente viu que aos poucos os dias foram passando, que a gente também não estava sozinhos. Então foram chegando os voluntários, foi um trabalho de formiguinha. Aí passou alguém, te deu uma mão para jogar as coisas fora, o outro ajudou a fazer uma limpeza, o outro trouxe algum alimento, o outro trouxe uma vassoura. Então assim, naquela questão do dia a dia. E uma coisa assim que marca assim bastante é da questão da alimentação, porque a gente não tinha o que comer, né? Então, o mercado, nós que estávamos flagelados, nós não tínhamos muito acesso ao mercado, porque a gente não conseguia pensar em outra coisa a não ser na nossa casa, né? E aí, como caiu as pontes, não tinha como chegar o alimento aqui. Então, quem não pegou enchente se precaveu e fez uma limpa, né? Então, não tinha mais muita opção de compra. E aí, quando a gente começou a ganhar, assim, as doações da alimentação, primeiros dias, então, a gente ficou só à base de bolacha e a base de sanduíche. Querendo ou não, isso era um luxo para nós, porque nós não tínhamos nada a mais, então isso para nós era o máximo ter isso. E aí, então, a gente sempre, agora virou meio que um lema, né? A gente não tem nada, mas tem bolacha. Então, todo mundo que chega aqui, eu convido para tomar um cafezinho com bolacha. Isso a gente tem ainda, né? E a parte, assim, eu acho que a parte que mais toca na questão de doação, às vezes as pessoas elas acham, mas isso é muito simples, isso eu não vou doar. Tudo é importante, porque assim, às vezes tu não precisa doar roupa boa, isso eu vejo assim as pessoas falando muito, que as pessoas querem só roupa boa. Mas como é que tu vai usar uma roupa boa pra tu fazer uma faxina de uma casa que tá cheia de lama, né? Então, tu precisa de tudo, não é o momento da pessoa ficar escolhendo, tanto que nós não tínhamos que usar, nós não tínhamos roupa, nada, e tanto que nós ficamos 3 dias com a mesma roupa. Então
O que a gente conseguiu de roupa íntima, isso era um negócio assim muito luxuoso, isso ninguém tinha. Ninguém tinha uma meia, ninguém tinha roupa íntima, ninguém mais cuidou se a calça era masculina, feminina, se a camiseta estava limpa, estava suja, se ela estava furada, qualquer coisa vinha bem. Então, a gente voltou para a estaca zero, mas a gente também tira uma lição muito grande tudo nisso. Que a gente não precisa muito para ser feliz de verdade. A situação ela é bem complicada para todo mundo. E eu vou dizer assim, eu achei que a minha situação era difícil e não é. Não é tão difícil porque tu olha pro lado e tu vê pessoas que perderam tudo, perderam suas casas e o pior, quem perdeu suas famílias. Então ontem a minha filha acordou ontem de manhã e ela disse assim, mãe, que bom que a gente se tem. E eu disse pra ela, que bom que a gente se tem, filha, porque quantas mães perderam seus filhos, quantos filhos perderam suas mães, seus pais. Então a gente tem a nossa vida, que é a coisa mais importante. Bens materiais dói perder, porque é uma luta de uma vida toda. E tu não sabe se tu vai conseguir de volta tudo aquilo que tu conquistou, que tu trabalhou anos, né? Mas a vida não tem ninguém que te traz de volta. E assim, outras coisas que me marcaram muito, da questão de doações, porque a gente não tinha mais, a gente tinha que viver do que vinha. E eu sou uma pessoa assim que me emocionava muito, e com coisas simples. Teve um dia que a gente ganhou uma das primeiras coisas, um pacote de cueca virada. E eu fiquei pensando, quanto amor num pacote de cueca virada. A pessoa tirou tempo para fazer uma massa, fritar, para oferecer para alguém que ela nem sabia para quem era. Então assim, eu não consigo nem falar muito sobre isso, que eu me emociono. Teve um dia que nós também ganhamos umas bolachinhas pintadas, aquelas bolachinhas de Natal. E eu quase morri de chorar, porque eu achei tão lindo, sabe? Um gesto de amor. Aí a gente volta no assunto das bolachas, sabe? Tu ganhar um pacote de bolacha industrializada é uma coisa, mas tu ganhar um pacote de bolacha feito à mão por alguém e depois tu descobrir que elas foram feitas numa comunidade, numa igreja. Eu achei isso tão assim fantástico. Material de limpeza, nós recebemos um sabãozinho caseiro feito da época das nossas avós. Então, olha a riqueza de ganhar um sabão. O amor, o carinho das pessoas. Feito, né? Entende? É muito fácil tu ir lá no mercado comprar para doar. Mas aquilo que é feito com amor e carinho, isso não tem preço que pague. E aí, então, com tudo isso, Dia das Mães, a gente perdeu a noção dos dias. Eu não sabia mais se era segunda, terça, quarta, dia da semana. A gente não tinha mais essa noção, porque todo dia parecia a mesma coisa. Tu ficava limpando, tu tava no meio daquela desgraça e a coisa não mudava. Era todo dia a mesma coisa. E aí teve um sábado que eu recebi um bombonzinho, um sonho de valsa com um cartãozinho. Era pro Dia das Mães. Gente do céu, o quanto chorar. Eu até esqueci do Dia das Mães, uma data tão assim importante, né, pra quem é mãe, tem filhos. Eu nem me lembrava mais que era Dia das Mães. Então, assim, essas pequenas coisas assim, mas eu digo que eu entendi. Vou dizer assim, é uma catástrofe, mas talvez feita pelos humanos, por não cuidar da natureza, por não ter todo esse cuidado, né, desmatamento e tudo mais. Mas Deus não ia querer isso pra gente. Então foi uma catástrofe, mas eu acredito assim que isso trouxe muitos ensinamentos pra gente. E eu sempre fui uma pessoa assim muito de persistir, de tentar, né, ver com olhos diferentes. E eu digo que, de certa forma, ainda eu acho que, independentemente das crenças de cada um, eu vejo que Deus está sendo muito bom comigo. Porque a minha preocupação era que o meu laminado dos quartos, que eu tive que trocar, eu tinha piso, e 2 anos atrás o piso estourou. Então eu tive que colocar um laminado. Esse laminado, normalmente quando pega água, ele incha e estoura. Então tu não pode molhar. Os nossos quartos, eles ficaram 1 semana molhados, cheios de lama. E quando eu entrei nessa casa, eu disse, Senhor, tu vai me provar
que eu não tô sozinha. E tu não vai deixar esse laminado estourar. O laminado tá intacto. Ele não moveu. Ele não moveu de nenhuma maneira. E eu vejo montes e montes de laminados sendo arrancados. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada. Porque Deus me trouxe, me colocou aqui dentro de casa pessoas muito abençoadas, muito queridas, solidárias comigo. Tanto que uma das pessoas é quem tá aqui comigo, né? Então, assim, a gente tá tendo anjos na nossa vida. Então, a gente nunca ganhou tantos abraços, tanto amor e tanto carinho de pessoas que a gente nem sabia que existiam. E elas estão com nós. Então, como é que a gente vai se desesperar se a gente sabe que a gente tem pessoas com coração bom que estão ajudando nós? E a questão não é ajudando a bens materiais, mas ajudando no amor, no carinho, na preocupação, coisas que o dinheiro não compra. Então eu acho que assim é uma lição muito grande. No meio de uma coisa tão difícil para todo mundo, tu vê que tu tem pessoas que tu pode contar e que tu tem amigos de verdade, sinceros. E em tudo isso eu só posso dizer que tem uma palavra, que é a gratidão e o amor ao próximo. É isso aí, gente. Então, então vocês viram nada melhor do que uma pessoa que passou por tudo isso e compartilhou com a gente. Gente, desculpe, na verdade, assim, eu acabo falando muito. Eu falo demais. Mas assim, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de pessoas e eu tenho sempre muito assunto. Mas eu tentei relatar pra vocês o que realmente aconteceu, sabe? Então, assim, ó, só quem passa por isso sabe como é que é. A gente pode ouvir, eu também ouvia muitas vezes as pessoas dizendo, pegamos enchente, coisa assim, mas só quando tu sente na pele, tu sabe o que realmente eu sempre comento isso, a gente tá aqui, mesmo eu vivenciando, com você me contando, eu não consigo mensurar, porque eu sei que a minha casinha tá lá, minhas coisas estão lá, né? É diferente? Muito diferente. Então, assim, a gente sabe que vai demorar muitos dias pra gente voltar ao normal, que a gente não sabe como vai ser o novo normal, mas a gente tá aqui firme e forte, a gente não pode desistir e a gente também tá muito bem assessorado, vamos dizer assim, com as pessoas queridas que estão ajudando nós de todas as formas, como uma mensagem de carinho, com um abraço, até um momento que nem esse, de um café. Olha só.